Há uma frase entre os missiólogos que eles costumam dizer da seguinte maneira: a igreja só justifica a presença dela na terra enquanto faz missões. Com esta frase eu quero fazer a abertura do nosso programa Semadeb em Foco. Seja muito bem-vindo. Nós preparamos para você uma entrevista, uma conversa com o missionário Tiago Jansen, que é mantido pela Semadeb no país Peru. Nós o convidamos e fizemos uma transmissão virtual e acreditamos que você vai gostar das informações que ele trouxe para nós da realidade missionária daquele país. Já antecipo o pedido de oração em favor dele e família, pois a obra de Deus no Peru precisa de milagres da parte de Deus. E eu acredito que Deus pode usar você como protagonista para este milagre. Acompanhe a entrevista, você vai gostar bastante. Missionário Tiago, o senhor está no Peru há quantos anos? Vou fazer agora 2 anos. Agora em dezembro desse ano vamos completar 2 anos aqui no país, no Peru. Qual foi a igreja que enviou o senhor? Nós fomos enviados pela igreja do meu sogro, pastor Walter Nilson Martins Santos, e com também um apoio financeiro também da igreja de Oriticupu. Sim, senhor. O senhor está em qual distrito do Peru? Eu estou aqui no distrito. O Peru hoje ele tem, na capital Lima, tem 43 distritos. E o distrito que nós estamos aqui trabalhando se chama Atevitarte. Tem cerca de 685 mil pessoas. O distrito aí na cidade é o equivalente nosso aqui para bairro, né? Sim, equivalente. O senhor está dizendo que em um bairro da cidade que o senhor está tem quase 1 milhão de habitantes? Quase 1 milhão de habitantes. Em Lima, que é a capital, tem cerca de 10 a 12 milhões de pessoas, só a capital. Porque o Peru ele é classificado em três aspectos: a selva amazônica, a serra e a costa. A costa é onde está Lima, a capital, cerca de 10 a 12 milhões de pessoas. Sim, senhor. Quando o senhor chegou no Peru, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve? Na minha chegada, logo quando eu cheguei, não foi para dirigir igreja. Quando eu cheguei, foi para auxiliar o pastor Walter Nilson, que já trabalhava aqui no Peru. E ficamos cerca de 8 a 9 meses auxiliando, e justamente foi o período que nós, principalmente eu, minha esposa já estava aqui, para se acostumar com a cultura, com o idioma, a aprender com a forma que eles gostam de se comportar, cultuar. Então, esse foi um dos desafios iniciais pessoais meus. Certo. E quando o pastor, seu sogro, volta para o Brasil, o senhor fica com a obra em mãos, ou não? Como ficou? Na verdade, Deus colocou no coração dele de abrir um trabalho, né, que hoje tem titulado como a Igreja, a Assembleia de Deus Sul-Americana, Missão Peru. E nós, com a ajuda dele, buscamos, né, ficamos quase 2 meses, 6 meses, 2 meses, né, buscando o local. E geralmente quando a gente encontrava um local, eles descobriam que era para a igreja. Eles diziam, não quero lugar para a igreja. E ficamos quase 2 meses, eu e minha esposa, procurando local. E graças a Deus, Deus abriu a porta de um local e o pastor, o Atenilson, investindo, nós alugamos, né, um ponto e ficamos cerca de 2 meses com um ponto alugado, sem nenhuma estrutura, sem nada para começar, quando nós recebemos uma oferta de um irmão do Brasil para nós comprarmos as cadeiras.
Então, com aquela vontade de começar lá o trabalho, nós iniciamos. Tanto que hoje, nós, no dia 30 completamos 12 meses que nós resolvemos iniciar o trabalho, e hoje nós estamos somente ainda com uma cadeira e um violão, o qual nós estamos realizando o trabalho de Deus. Não temos ainda púlpito, não temos ainda caixa amplificada, mas mesmo assim nós não deixamos de realizar o trabalho de Deus. E missionário, ministerialmente o senhor é missionário e pastor ou somente missionário? Na verdade, eu fiz todo o treinamento para missionário. Ministerialmente, eu sou missionário. Sim, senhor. Tem filhos? Ainda não. Ainda não. Mas está na luta. Estamos aí orando em Deus e creio que Deus vai abrir as portas. Certinho, certinho. E quando o senhor teve o convite para ir à missão transcultural, qual foi o parecer da sua família aqui do Brasil? Na verdade, eu tinha um desejo de ir para a Bolívia, né, antes. Mas aí depois eu conheci a minha esposa já estava aqui no Peru trabalhando com o meu sogro, que é o pastor Walter Nilson. E aí nós começamos, né, o nosso relacionamento, e foi o período que decidi vir para o Peru. E o meu sogro estava pregando em São Domingos do Maranhão. E no domingo à noite, eu estava ainda orando a Deus, já com a passagem comprada para vir, mas ainda não tinha resposta de Deus para vir para o Peru. Enquanto o meu sogro, o pastor Walter Nunes, pregava em São Domingos, um irmão veio de trás, né, e Deus colocou a mão no meu peito e disse: eu vou te levar para pregar em terras estranhas. Então, naquela noite, eu tive a confirmação que Deus queria que eu viesse ao Peru pregar a palavra de Deus. Então, eu sempre tive o desejo da obra transcultural, mas ali eu tive a confirmação de Deus que eu deveria vir ao Peru realizar e falar do amor de Deus a essa nação tão maravilhosa. Sim. É isso? Na verdade, o Peru ele passa por uma crise política, por políticos corruptos e comunistas, né? Que tem a visão comunista, o que tem destruído, já destruiu a Venezuela, a Argentina, e tem afetado não só politicamente o Peru, não, mas também outros países, principalmente aqui no Peru, tem desenvolvido, por exemplo, o reflexo, né, na economia. Geralmente, para manter um Peru, um missionário aqui no Peru, o Brasil tem que investir muito. Para ter uma ideia, a Igreja de Buriticupu envia para cá 2.200 e chega aqui cerca de 1.100, 1.200 soles, né? Uma perca muito grande, e a gente fica aqui sem ter como investir na igreja, como trabalhar, e ficamos aqui sem recursos, porque o poder de compra do real caiu muito. E então, os missionários que estão aqui, geralmente, eles estão aqui somente se mantendo e dirigindo cultos, mas você não tem recurso para trabalhar com criança, você não tem recursos para investir na obra, você não tem recursos para comprar, como é o nosso caso, não tem recursos para comprar nem uma caixa amplificada, um púlpito, investirmos nas pessoas e na sociedade. Então, a política influencia muito no aspecto também de nós missionários. Sim, senhor. Eu ouvi a informação de que nada no Peru é de graça. Tipo, educação, saúde, não há essas questões gratuitas aí no Peru. Me confirma esse assunto. Na verdade, é uma falta de conhecimento, até mesmo dos missionários, quando vão ao Brasil passar qualquer tipo de informação, né? Por exemplo, aqui no Peru, não há saúde pública. Não há. Por exemplo, não há saúde pública. Tudo que você quer fazer, por exemplo, se nós missionários já ganhamos pouco,
E nós, já aconteceu conosco aqui também, minha esposa ficou doente e nós tivemos que tirar da comida para pagar um exame. E mais, quando eles sabem que você é estrangeiro, eles aumentam o valor. Eles aumentam. Ou seja, você aqui no Peru, você não pode ficar doente. Você não pode ficar doente. Você é obrigado a ficar com saúde. É obrigado a ficar com saúde, porque o dinheiro, você não tem dinheiro para pagar qualquer tipo de exame. Não existe. Quem diz que aqui no Peru é maravilha, sim, a obra de Deus, ela traz, tem coisas boas também, né? Mas no aspecto econômico, por exemplo, aqui nós não temos até mesmo água encanada, né? Para que a gente possa tomar. Se você quer tomar água, uma água natural, essa que a gente toma no Brasil, você tem que comprar, né? Senhor, você brincadeira, senhor. Tem que comprar água para você se manter. E é um gasto muito, muito grande, que você tem que se desembolsar do seu próprio dinheiro para comprar água e todos os dias, senão você... E a educação? A educação, tudo aqui é privado, né? Tudo aqui é privado, você tem que pagar. Até brinco que até por uma informação, às vezes eles te cobram para te dar uma informação. É mesmo, senhor? Se você quer uma informação, eles pedem, né? Já levanta a mão se você pode ajudar. Então, realizar a obra de Deus aqui no Peru, eu digo, os maiores desafios não é a questão do idioma, porque você consegue se virar, mas a maior dificuldade aqui no Peru é a questão econômica, porque sem dinheiro que você não consegue fazer nada, não consegue realizar nada. O missionário, para poder lograr êxito, ele precisa de um financeiro um pouco mais folgado, né? Para poder ele conseguir se movimentar melhor. Sim, necessita de um apoio da igreja. E eu aproveito a oportunidade para falar aos irmãos que vocês invistam nos missionários transculturais, porque é uma dificuldade muito grande de realizar a obra transcultural com excelência. Ele ter não somente para comer, não ter somente para desenvolver a sua vida social, mas também desenvolver a obra de Deus, né? E ter a oportunidade de realizar a obra de Deus com excelência no lugar que ele esteja. Hoje, depois de 2 anos, o senhor já fala o espanhol, já comunica normalmente? Na verdade, no Brasil ainda não há, né, uma escola que prepara os missionários para vir ao campo missionário, né? E, geralmente, os missionários que vêm, eles aprendem no seu cotidiano. E ainda aqui no Peru, até mesmo os que estão há 10, a 15 anos, são bem poucos que falam fluentemente o espanhol. Ou seja, nós falamos somente para que o povo possa nos entender, mas fluentemente mesmo não há missionários que falam. E até mesmo missionários que estão há 10, 15 anos. A pergunta agora é: como é a aceitação do povo peruano à mensagem do Evangelho? Na verdade, eu tenho por experiência própria, né? Quando nós aqui alugamos o ponto e nós temos aqui o nosso projeto de evangelismo pessoal, e geralmente as pessoas, quando elas não querem, elas não recebem boleto, elas fecham a porta, elas dizem que não querem, até mesmo as crianças de 4, 5 anos já dizem que não creem em Deus. É mesmo, senhor? Com toda a segurança, elas dizem que não creem em Deus. E outra coisa, o peruano, ele tem uma dificuldade muito grande, assim também como outras pessoas de outros países, aqui da América, por exemplo, Uruguai e outros países aqui, tem uma dificuldade de compreensão do evangelho. Você tem um evangelho diferente, não é aquela mensagem que nós pregamos no Brasil com muita teologia, com muita coisa, claro, é importante, mas aqui é uma mensagem mais simples possível
para que eles possam compreender. Então, eles não acreditam no Evangelho, não acreditam em Deus e tem uma resistência velada contra a pessoa do missionário. Mas eu pergunto, eles são agressivos a ponto de ameaçar de morte? Existe alguma perseguição política contra os cristãos, contra a igreja peruana? Existe algum cerceamento de liberdade política? Na verdade, aqui eu falo aqui pelo Peru. O Peru ele não tem políticos que defendem as causas da igreja. E o Peru, a característica dele é de crer em muitas coisas místicas, né? Por exemplo, aqui você está caminhando pelas avenidas daqui do Peru, você encontra pessoas, né, levantando as mãos, você pensa que é um acidente, na verdade não é, eles estão adorando aos deuses da natureza, a outros deuses pagãos, a bruxaria, a magia negra é muito forte aqui no Peru, e assim, quando a resistência ao evangelho aqui é muito forte, até mesmo quando você quer fazer um trabalho de rua, se algum vizinho dizer que não quer ouvir o evangelho, a polícia vem e você é obrigado a sair da rua por causa de um vizinho que não quer ouvir o evangelho, não quer ouvir a palavra. Então, a resistência aqui acerca do evangelho é muito grande, não somente para ouvir, mas também para citar. O senhor já teve algum embate com a polícia por essas questões? Já foi denunciado? Não, graças a Deus ainda não. Mas eu tenho experiência aqui de um irmão que, na época da pandemia, e geralmente ele faz o evangelismo nas praças. E na praça havia muitas pessoas, crianças, mulheres, homens, estavam lá, cerca de 80, 100, 150 pessoas. E nessa tarde ele foi evangelizar com 4, 5 irmãos, levaram uma caixa de som e começaram a falar do amor de Jesus. Imediatamente a polícia daqui chegou e disse que ele não poderia fazer aglomeração. E depois ele foi contestar, foi falar para a polícia, mas por que essas pessoas estão aqui, todas juntas, e nós estamos, 4, 5 pessoas estão fazendo aglomeração? E imediatamente ele teve que sair. Ou seja, as outras pessoas que estavam lá, a polícia não se importou, mas com 5 irmãos que estavam falando do amor de Jesus, está fazendo aglomeração, e foram imediatamente tiveram que sair daquele local. Misericórdia, misericórdia. E missionário Tiago Jansen, o senhor está atualmente exercendo uma ação evangelística, como o senhor me falou, mas por questão assim de evangelismo pessoal, né? Contato direto com a pessoa. O senhor já fez algum culto ao ar livre? É possível fazer culto ao ar livre? É possível fazer cruzada no Peru? Ou isso é irreal? Na verdade, agora, depois da pandemia, antes da pandemia, já era um pouco difícil, porque você, além de ter uma documentação que liberava você fazer o culto, os cultos, né, são as cruzadas, você ainda tinha que ter a aprovação dos vizinhos. Se aonde você fosse fazer aquela cruzada, eles davam liberdade de você fazer. Agora, no período depois da pós-pandemia, que aqui no Peru ainda estamos usando máscaras, 2 máscaras, né, para a gente poder sair nas ruas, ir na igreja, né, fazer as coisas sociais. E então, depois da pós-pandemia, ficou um pouco bem mais difícil, né, realizar os cultos com caixa, com som. Você sim pode sair, convidar a pessoa, evangelizar pessoalmente. Agora, a questão de usar caixa, fazer uma cruzada, ficou um pouco mais difícil. E no seu caso, de usar a caixa de som no ambiente fechado, isso não incomodaria os vizinhos? Não resultaria numa denúncia? Na verdade,
como eu falei, há uma dificuldade muito grande para a aceitação do evangelho. E, na verdade, o ponto, que é o local que nós alugamos, que a gente deveria fazer é estar legalmente apto para realizar os trabalhos, que é o nosso caso, que ainda nós ainda não estamos. O que nós temos que fazer é procurar a municipalidade, que é como se fosse a prefeitura, né, do Brasil, e eles liberarem uma documentação para nós realizarmos os cultos, né? Porque quando viesse o vizinho reclamar, não só do som, porque eles não reclamam da altura do som, eles reclamam da mensagem, é que ali há uma igreja, né? E quando eles ligam para a municipalidade, que é a prefeitura vem, fecha, e a multa é cerca de 4.500 soles, quase aí R$ 8.000, só para pagar de multa. 8, 10, até 9 mil reais para pagar, né? Então, aqui na igreja, nós já estamos em propósito de oração para que Deus possa enviar uma pessoa para nos ajude financeiramente a pagar essa documentação. Eu já fui lá na municipalidade, na prefeitura, né, a fazer o orçamento, e está em torno de 1.300 soles, só para dar entrada na documentação. Cerca de 2.000, 2.300, 2.500 reais para a gente estar legalmente apto para realizar os nossos cultos, que até mesmo quando os vizinhos ligavam para a prefeitura e a polícia, né, as pessoas vêm para embargar a obra, a gente está documentado corretamente para realizar os trabalhos de Deus. Sim. E, missionário, deixa eu ver se eu entendi. Aí o senhor tem dificuldade de comprar terreno para fazer um possível templo, sim? Na verdade, os terrenos aqui são muito caros, porque aqui eles já não vendem. Quando é para vender, eles não vendem em soles, eles vendem em dólar. É mesmo, rapaz. Em dólar, ou seja, para o brasileiro é quase 3, 4, 5 vezes mais caro comprar. E aqui na capital, que é Lima, tudo é mais caro, tudo é mais caro. Entendi. Então o senhor tem a despesa de aluguel, o senhor tem a despesa de água para beber, o senhor tem a despesa da vida pessoal, né? O senhor tem a despesa com saúde, não existe nada público, e quando vier os bambinos, vai ter também despesa com escola, o senhor vai ter uma despesa com a legalização junto à municipalidade, né? É isso o nome? Sim, municipalidade, que é a nossa prefeitura. Certo. E o senhor também precisa, depois disto, de uma caixa de som, não é isso? De um púlpito. As coisas básicas, né? As coisas básicas, entendi. Senhor, é uma realidade seríssima, seríssima. Seríssima, e se não fosse a ajuda do Buriticupu, porque o Buriticupu mantém a casa que nós hoje estamos aqui como base missionária, e também a ajuda do pastor Walter Nilson, que nos ajuda com aluguel e com as nossas necessidades pessoais. Então, aparentemente parece muito, mas quando chega aqui no Peru é quase nada para nós realizarmos. Até quando chega o dinheiro a gente fica muito triste, porque no Brasil é um dinheiro, né, 2.000, né? Você usar 2.000 no Brasil, você pode realizar alguma coisa. Mas quando chega aqui, e muitos irmãos não têm o conhecimento disso. Até porque aqui no Peru, quero dizer também, aproveitar e dizer, que aqui na capital não existe igreja própria. Grande parte das igrejas são garagens de casas que as igrejas alugam para a realização de cultos, né? Não tem aquela coisa do Brasil que a gente compra um terreno e depois os irmãos ajudam, né? E depois vão construindo. Aqui uma igreja, quando você as irmãs que vêm no Peru vêm conhecer, grande parte das igrejas são garagens de prédios. Por exemplo, essa nossa que nós estamos realizando é uma garagem, né? Por que garagem? Porque é quase impossível comprar um terreno aqui em Lima, na capital, que é muito caro e é vendido em dólares, né? 5 milhões de dólares, 8 milhões de dólares. Então,
para a igreja que tem dificuldade até mesmo de contribuir com missões para comprar um terreno é muito difícil. Eu entendi. A igreja está se esforçando para manter o missionário, né, com a família em solo Por peruano. missionário O senhor não passar tem fome. uma noção básica ou aproximada de quantos cristãos, quantos protestantes, quantas pessoas que servem a Jesus existem no Peru? Na verdade, o percentual é muito baixo, porque o que predomina aqui é o catolicismo. Há uma base, né, que dizem que aqui no Peru há cerca somente de 7%. Alguns dizem 3, 4%, algumas fontes de 7%. Né? Por exemplo, comparado com o nosso Brasil, é muito poucos cristãos aqui, de fato, no Peru. Nós temos um país praticamente quase inteiro para ganhar, né? A gente tem uma audiência que vai naturalmente ver a entrevista, a conversa com o senhor, e que, por certo, vai orar por sua vida, pela vida da missionária, sua esposa, e essas necessidades que o senhor tem frente à obra do Senhor aí, nós estaremos apresentando elas a Deus. Nós entendemos que o Brasil é uma potência missionária em relação a várias nações do planeta e que pode fazer ainda muito mais por missões, mas que pelo menos não está dormindo, né? Está acordado, está buscando o Espírito Santo do Senhor, está levantando líderes com visão missionária para alcançar os outros povos. E o Senhor, estando no Peru, é uma resposta de oração, é um envio do Espírito Santo do Senhor. Tenho certeza que a obra de Deus será estabelecida no Peru. Mas aí me diga uma coisa: qual é o desejo do coração do missionário Tiago com o país Peru? O meu desejo é que Deus venha levantar mais pessoas de visão aqui no Peru e que possam investir, não somente com dinheiro, mas também com suas vidas, e que possam vir ao Peru trabalhar, que possam vir com amor, com desejo, já sabendo dos problemas sociais, políticos que aqui estão, e que mesmo assim tenham amor por essa nação. E que Deus venha mudar a visão, a economia desse povo, e que muitos peruanos possam conhecer o verdadeiro evangelho. A intenção do senhor, estando no Peru, é frentear e expandir a Assembleia de Deus Sul-Americana, não é isso? Sim. Nosso desejo é, de acordo com os nossos recursos financeiros, é que Deus possamos expandir esta obra, Assembleia de Deus Sul-Americana, não só na capital, mas também irmos para a serra, irmos para a selva, e também para outros países da América. Já temos igreja na Bolívia, e que Deus venha abençoar e levantar mais pessoas que possam contribuir e acreditar, não somente no título da igreja, mas também na obra transcultural. A sensação que o senhor tem, estando aí no Peru agora, é de que está praticamente sozinho, assim, frente ao tamanho do espaço geográfico para percorrer, o tamanho da população para alcançar, a sensação que o senhor tem é de que está só e que precisa de muito mais pessoas, confere? Na verdade, o missionário sempre chega um momento da vida que tem essas sensações, não só quando está no Peru, mas quando está realizando a obra de Deus. Mas a gente tem a plena consciência que mesmo só, Deus ele levanta pessoas para nos ajudar e cuidar de nós, como já tem levantado vocês também, o pastor Walter Nilson, e creio que vai levantar mais pessoas para estar nos ajudando. Eu pergunto a você, já se arrependeu de ter ido para o campo missionário? Meu arrependimento é de não ter vindo antes. Diga para nós, deixe para nós o incentivo, que fala o senhor daria para os jovens igual o senhor, ou bem mais novos que o senhor? Que incentivo o senhor deixa para quem vai lhe ver, quem vai lhe assistir? O senhor recomenda que eles façam o mesmo que o senhor fez? O senhor acha que tem futuro ser missionário? Aquela fala que missionário é vagabundo, o que o senhor me diz dela? Na verdade, o missionário ele é um privilégio e um grande presente que Deus dá para a sua igreja, de falar do seu amor, implantar
o reino de Deus na terra. Então, o conselho que eu dou para os mais jovens, porque eu ainda sou jovem, né? Eu tenho somente, vou fazer agora 32 anos, é de estar próximo de pessoas que têm visão ministerial, que têm visão da obra, né? Se você tem um desejo e a vocação de obra, não somente na obra transcultural, mas o desejo de realizar a obra, estude, ore a Deus e espere o tempo de Deus, porque no tempo de Deus, Deus ele vai te levantar e vai te levar aonde Deus já quer que você esteja para implantar o reino de Deus. A missionária, sua esposa, está bem? Minha esposa está bem, é o meu braço direito, né, aqui na obra. Como ela já tinha vindo há mais tempo, né, na época solteira, ela tem um desenvolvimento e conhece bem melhor, né, a obra, e tem feito um trabalho excelente com as crianças, também com a escola que prepara os missionários, e tem tirado, né, até mesmo do nosso para investir as crianças. Graças a Deus, as crianças têm aprendido, têm conhecido as coisas de Deus, e minha esposa é uma mulher muito dedicada, que ama a obra de Deus, aquela pessoa que no ponto que chega ao ponto de, quando não pode fazer, ela começa a orar, ela se cobra para fazer o melhor, para oferecer o melhor para a igreja, e tem sido meu porto seguro depois de Jesus. Glória a Deus. E me diga qual é a alimentação mais comum do Peru? O que tem mais na mesa do peruano? Na verdade, aqui na capital, como nós vivemos aqui na capital, tem as comidas mais conhecidas, né? Nas províncias tem outros tipos de comida, mas na capital, aqui no Peru, as duas comidas mais típicas é o pollo à la brasa e o ceviche, né? O pollo à la brasa é como se fosse o nosso galeto, né? E o ceviche é como se é um peixe cru, né? Cozido só com os limões, né? E cebola. São as comidas típicas aqui do Peru. Porventura é muito gostoso. Pois bem, missionário, nós vamos encerrar o nosso bate-papo. Amém. Mas me diga como que está a igreja e o quantitativo de crentes que já tem. Na verdade, aqui no Peru a gente trabalha com outra realidade. No Brasil, há 3 crentes, 4, 5 crentes para a gente não está fazendo as coisas direito, né? O culto não é bom. Aqui no Peru é outra realidade. Quando você vem, você tem que estar preparado para pregar para 3, para 4 pessoas. E isso para a igreja já é uma vitória, é outra realidade. Hoje, com esse ponto que nós alugamos, nós estamos aí com 7 irmãos, né? 7 irmãos, com 2 meses de obra, estamos com 7 irmãos, que às vezes nos cultos, como eles têm a dificuldade de serem constantes, às vezes vem 2, às vezes vem 3, né? E aí sim nós vamos seguindo na obra. Mas isso não é só na nossa igreja. Se você vai na província, se você vai a missionários que estão há 15 anos, 20 anos, a quantidade de crente é 30, é 15, é 35, às vezes, e os presentes vão só 10. Então, essa é a realidade dos cultos aqui no Peru. Que coisa, senhor. Aqui em Buriticupu tem uma igreja que está cooperando com missões, que está se esforçando para esse projeto chegar além Brasil. E o projeto do nosso pastor é alcançar o mundo inteiro. Amém. Deixa uma palavra que o senhor gostaria de dizer para o pessoal que está contribuindo com missões e que parte dessa contribuição chega na sua casa. O que o senhor me diz? Meu incentivo é que você que contribui em missão, está ofertando em missão, não feche só por tristeza, mas oferte com alegria, né? Porque esse dinheiro ele chega para os missionários, para que eles possam desenvolver com mais excelência a obra de Deus, e que o nome de Deus venha ser glorificado através dessas vidas. Muito bem. Missionário Tiago, nossa gratidão por ter atendido a gente.
já disse para o senhor que nós vamos estar em oração por sua vida, intercedendo por sua família, por seu ministério, pela Missão Peru, e estamos convictos de que Deus lhe fará prosperar nesse trabalho aí. Deus levantará pessoas para suprir cada necessidade pontual da obra do Senhor Jesus aí no Peru, e que o Senhor está sendo a pessoa responsável por coordenar. Acreditamos que Deus proverá o pagamento necessário para a legalização de tudo que for necessário. Acreditamos que Deus proverá uma pessoa para custear a caixa de som, púlpito, enfim. Cremos em Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor Deus tem sido o nosso Ebenezer, né? O nosso socorro até aqui, o nosso amparo até aqui. E vai continuar sendo até o dia do arrebatamento e assim por toda a eternidade. Forte abraço, conte conosco. Apesar da enorme distância, nós estamos lembrando o Senhor e preocupados com a sua vida e a sua estadia por aí. O senhor pode fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao pastor Elidônio, que Deus possa estar abençoando o pastor Elidônio, o pastor Hermilton, né? Que Deus possa estar abençoando o colegiado de pastores da igreja Budista Cupu, aos irmãos que não têm somente ofertado, mas também têm orado por nossas vidas aqui no Peru, e que Deus possa estar abençoando, e muito em breve nós vamos estar aí junto com os irmãos para falar algumas coisas melhores acerca do Peru com mais tempo. Deus abençoe, meu chefe. Um forte abraço. Amém. A paz do Senhor. Seria Deus te bendiga. Dios les bendiga em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para você que acompanhou a entrevista até aqui e ouviu as informações que foram passadas com precisão pelo missionário que está em loco naquele país, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva nesse canal e compartilha estas informações, esse conteúdo com algum amigo seu, um parente seu, para que esse pedido de ajuda, esse testemunho da realidade missionária do Peru chegue a mais pessoas e, naturalmente, haja também mais intercessões em favor desta obra. Eu quero já também adiantar a você um assunto que eu considero de muita relevância. Observe comigo. Você já ouviu várias vezes pessoas pregarem da seguinte maneira: você, como cristão, diz o pregador ou a pregadora, você defina em que área da missão você pode ou queira atuar. E eles geralmente põem 3 opções. A primeira delas, você pode ser um missionário mantenedor, ou ainda você pode ser um missionário intercessor, e ainda você também pode ser um missionário que seja enviado. Ou seja, aparece inclusive uma frase muito bem montada, que ela reza da seguinte maneira: missões é feita pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que oram e pelas mãos que contribuem. Dito isto, muitos ensinadores, de forma desavisada, e alguns deles sem nenhuma malícia, acabam ensinando que você pode decidir se você quer ser apenas um patrocinador ou apenas um intercessor, ou então você decide se vai ao campo missionário, deixando uma ilusão, uma utopia para você, que se você já for um missionário que patrocina, que dá dinheiro para missões, já está de bom tamanho, você não precisa se preocupar com o restante. Ou ainda, se você é intercessor, ora por um missionário, adotou uma família de missionários em oração, já está de boa valia, você já é um missionário. Mas o texto sagrado não deixa margem para essa escolha. Não lhe é dado o direito de optar
em qual área das missões você pode atuar. Quando Jesus Cristo disse, ide, Ele não disse apenas para um seleto grupo, Ele disse para todos os seus discípulos. Quando Ele disse, preguem, Ele não destacou um grupo para este ofício, Ele deixou esta missão para todos os seus discípulos. Quando Cristo enviou os seus discípulos para evangelizar o mundo, Ele, no dizer dele, no entendimento de Cristo, toda a igreja tinha essa tripla responsabilidade. A responsabilidade de contribuir, a responsabilidade de orar e a responsabilidade de pregar. De maneira que o missionário, na visão bíblica e na visão de Cristo, ele, enquanto vai, está orando e contribuindo. Ou seja, você é um missionário quando você entende que as suas finanças, que o seu tempo, que a sua vida a Deus pertence e que Ele pode usar esta sua vida no reino dele. Então entenda que você, como cristão, eu queria que você olhasse para mim agora para eu fazer o fechamento desse entendimento. Você, como cristão, você obrigatoriamente, como salvo, você precisa tanto contribuir como orar e pregar. Isso são feitos simultaneamente. São três ações que são feitas paralelamente, simultaneamente, intercambiavelmente, e você não pode parar de fazer nenhuma e nem outra. Você não pode parar de contribuir para orar e pregar. Você não pode parar de pregar para contribuir e orar. Você não pode parar de orar para contribuir e pregar. Você deve fazer as três atitudes simultaneamente, e assim o reino avançará em maiores proporções. Por que a gente está trazendo esse assunto para você? Porque por causa desse entendimento, a igreja hoje, ela naturalmente tem destacado os pastores, dirigentes e uma minoria de obreiros sem esses títulos para saírem pregando. E a maioria dos irmãos, a esmagadora maioria dos irmãos, ficam em casa. A minoria das minorias oram por missões. E ainda um pequeno grupo é enviado para campos missionários em algum lugar específico. Você percebe que a igreja, ao invés de ficar unida no propósito missional, no propósito evangelizador, ela foi fracionada e fica um grupo que contribui, fica um grupo que ora e ainda um grupo que vai pregar. Mas a visão não é essa. A visão é todos pregando, todos orando e todos contribuindo conforme as suas posses. Eu tenho certeza que eu cooperei com o seu entendimento, com o que trouxe agora nessa manhã de sábado. Peço ao Espírito Santo do Senhor que abra o seu entendimento para entender o projeto evangelizador de Deus para o mundo. Você é a pessoa que Deus quer usar. Dito isto, eu quero que você acompanhe agora uma reflexão bíblica com o pastor Hermilton Silva, que acredito cooperará também com o seu entendimento. Acompanhe.